É o Paulo Nogueira Batista, economista. Muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Obrigado, Miguel. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham também. Bem-vindo, Paulo. Uma honra ter você aqui com a gente hoje. Honra é minha, honra é minha. Ô, Paulo, chamei aqui, combinei de a gente conversar sobre geopolítica, mas eu não aguento, vou ter que fazer uma pergunta para você sobre esse escândalo aí da Bingate, né? São vários escândalos encadeados, né? Só uma opinião sua, o que você acha dessa história toda, né? O roubo de joias e isso tudo. Olha, eu não estou acompanhando em detalhe, que me dá um desgosto ver essas coisas, mas confirma as piores impressões que o Bolsonaro e sua trupe sempre deixaram quando eu estava na presidência. A gente tinha que aturar Bolsonaro e companhia lá, né? Não tem ética, não tem integridade, não tem visão de país, tudo indica que são corruptos mesmo, né? Então, por isso é que eu digo que nós temos que trabalhar bem, nós como Brasil, estou dizendo, para que essa gente não volte em 2026. Essa gente, que eu digo, é não só o Bolsonaro em si mesmo, mas alguém que possa ser indicado por ele, que traga de volta essa corja, né? Daí que é muito importante que o Lula funcione bem, tenha um bom governo, com bons resultados, e nós todos estamos na torcida para que isso aconteça, né? Pelo menos eu estou na torcida para que isso aconteça. É verdade. Paulo, por falar em bons resultados, o que você acha desse dado que saiu hoje? O Brasil teria saltado 15 posições no ranking global da produção industrial. Há anos nós falamos da questão da desindustrialização do Brasil, a dificuldade de retomar a atividade industrial. Você tem acompanhado esses números? Boa notícia, mas não é nada para soltar foguetes, porque a indústria brasileira continua ruim, com produção em queda, pouco investimento. E o governo tem que trabalhar ainda muito para colocar o processo de reindustrialização em marcha, na minha opinião. Muito bem. Paulo, então, já continuando nessa questão da indústria, você acompanha aí os números econômicos. O Brasil tem tido resultados de exportação extraordinários. O saldo comercial chegou a quase 100 bilhões de dólares em 12 meses, mas a gente ainda é muito dependente de commodities. Nosso principal parceiro é a China, que, por sua vez, se tornou a grande manufatura do mundo, né? É impressionante os números da China nesse sentido. Como é que a gente pode se beneficiar dessa parceria mais? Olha, de fato, os resultados do setor externo da economia brasileira, balança comercial, resultado em conta corrente, nível de reservas, são excelentes. É um dos pontos fortes da economia brasileira, que levanta dúvidas, inclusive, sobre se havia algum motivo real para aquela onda especulativa que houve recentemente, né? Quanto à China, a China é a nossa principal parceira, mas ela é uma das agentes da desindustrialização do Brasil. Precisa ter claro isso. A China é a fábrica do mundo, exporta barato, de maneira pouco transparente, provavelmente com subsídios em muitos casos. Enfim, tem que haver uma investigação em cada caso, mas é uma presunção razoável. Então, o Brasil não pode ficar na relação com a China desguarnecido. Não pode deixar entrar a manufatura chinesa de qualquer maneira aqui, se é que a gente quer a indústria, né? Se não quiser a indústria, então tudo bem, viramos um país primário exportador. Mas não é o caso. O Brasil é um país que não pode ser, no meu entender, primário exportador. É uma das maiores economias do mundo, continental, principalmente urbana, e tem que ter indústria. Indústria é onde acontece criação de emprego de qualidade, progresso técnico, né? Sofisticação da economia. Você imagina se o Brasil vai virar uma grande fazenda com serviços? Não, é inconcebível, entende? Então, o governo precisa passar, meu ver, da palavra e dos planos para a ação. Tem feito coisas, mas tem que fazer mais para que a indústria realmente possa se restabelecer no Brasil. Paulo, deixa eu trazer um pouco o debate sobre a questão dos BRICS e o processo de desdolarização. Esse processo de desdolarização, como que ele beneficiaria o Brasil? Como que você vê, já aproveitando que você falou essa da questão do papel da China, né? Como você vê o papel da China também nesse processo? Olha, o problema é que os americanos têm minado a confiança no dólar.
por 2 motivos. Porque a economia americana está desequilibrada, as contas públicas estão em desordem, e por um motivo mais importante, os americanos têm se lançado mão do dólar como instrumento, como arma, chamada weaponization of the dollar, né? Impondo sanções, impondo restrições a todos os países que desagradam os americanos, né? O Brasil não é um país que está na linha de frente desse tipo de conflito, mas pode estar no futuro, pode perfeitamente estar. Pode sofrer sanções, inclusive localizadas, digamos, por sua relação com a China, por sua relação com a Rússia. Então, o Brasil não é um país que está em confrontação com os Estados Unidos, como estão a Rússia e a China, mas é um país que tem interesse em buscar alternativas ao dólar, até para economizar custos, né? E essa desdolarização já está acontecendo, Ana, porque os países inseguros quanto ao dólar estão transacionando cada vez mais em moedas nacionais. Isso acontece, por exemplo, entre Rússia e Índia, entre Rússia e China, entre China e Brasil, crescentemente, pelas informações que eu tenho, Irã e Rússia, Irã e China, entende? Então, se você olhar os dados de comércio, eu não tenho de cabeça aqui, você vai ver que a participação do dólar nos fluxos bilaterais está caindo. E se você olha a composição monetária das reservas internacionais dos países, que os países têm em moeda forte, a participação do dólar está declinando lentamente. Então, já está acontecendo essa desvalorização. Os americanos não gostam, não querem, mas já está acontecendo porque o dólar tem um inimigo importantíssimo. Esse inimigo são os Estados Unidos. Então, com esse inimigo... Desculpa te interromper, só para complementar, você acha que o processo da guerra na Ucrânia ele teria acelerado um pouco essas questões ou não? Sem dúvida, porque com a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, os americanos e europeus bloquearam cerca de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais da Rússia. Congelaram e agora estão confiscando. Então, ato de pirataria internacional por parte dos americanos e dos europeus. Depois disso, se isso pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Então, os chineses, por exemplo, têm reservas ainda maiores, grande parte delas aplicadas em títulos do Tesouro Americano, estão trabalhando como eles fazem, sistemática e cautelosamente e sigilosamente, para reduzir a sua exposição ao dólar e ao euro, comprando ouro, por exemplo, em montantes que não se conhece bem, porque tudo lá é muito sigiloso e tem que ser mesmo, né? Estão se desfazendo de títulos americanos. O problema para a China, para o Brasil, para a Rússia e outros países é que é preciso construir uma alternativa clara ao dólar, sabe? Essa alternativa não está ainda consolidada. Por isso é que os BRICS estão discutindo a criação de uma moeda de referência, que seria uma moeda comum, não uma moeda tipo euro, que substituiria as moedas nacionais, mas uma moeda para referência e transações internacionais. Essa discussão já começou, a Rússia está levando adiante este ano, porque a Rússia preside os BRICS em 2023, e em 2024, quem é que preside os BRICS? Desculpe, falei errado. Em 2024, a Rússia está... É a Rússia, né? É a Rússia. A reunião vai ser na Rússia. Este ano, a Rússia está presidindo. E quem é que vai presidir no ano que vem, em 2025? É o Brasil. Sim. Então, se o Brasil se preparar, se não ficar no amadorismo que às vezes caracteriza a nossa ação, o Brasil pode ter um papel importantíssimo nessa questão. Se vai ter ou não sei, porque o nosso governo brasileiro é frágil, tem poucas equipes, gente às vezes contra. Vamos ser francos aqui, o governo Lula está infestado de gente ligada aos Estados Unidos, de gente neoliberal. Não se enganem quanto a isso. Essa gente é às vezes militante e trabalha contra. Então nós temos que lidar com a quinta coluna também aqui dentro. Mas tem gente muito boa no governo, tem gente de grande qualidade nas equipes permanentes, nos corpos técnicos do governo, e se essa gente se organizar, o Brasil pode marcar um gol em 2025, dando passo na direção da criação de uma nova moeda de referência. Paulo, eu quero falar também de geopolítica, queria um comentário seu. Tem umas coisas inacreditáveis. Você falou sobre
Inclusive, eu li o seu artigo para a revista chinesa Dongsheng, você escreve a introdução, que o tema é justamente desdolarização. Muito bom o seu artigo, aqueles artigos maravilhosos daqueles chineses. E é complexo esse tema da desdolarização, né? E os chineses estão levando a sério. Não é só um slogan, não. Eles estão estudando em detalhes como isso vai acontecer, os riscos, eles sabem dos riscos. Que o mais difícil é a questão das reservas, né, que eles falam. É mais difícil a questão de que reservas, né? Qual vai ser a moeda, a reserva internacional. Esse que é o mais complicado, né? Deixa eu explicar rapidamente esse ponto, tentando ser não muito técnico. O que acontece quando você transaciona com as moedas nacionais? Por exemplo, Rússia e Índia estão transacionando em moedas nacionais, rublos e rúpias, né? Acontece que a Rússia tem um superávit grande com a Índia. Então, ela está acumulando rúpias que ela não quer reter. Ela não tem segurança que a rúpia vai ter estabilidade, tem liquidez. Então, o que faz a Rússia nesse momento? Ela busca países que queiram aceitar rúpias. Isso não é eficiente. Isso é volta ao escambo, entende? Então, por que eu estou dizendo isso? É porque para que esse mecanismo seja eficiente, precisa ter uma moeda de reserva, na qual a Rússia superavitária possa acumular superávites com segurança, saldos com segurança, melhor dizendo, entende? Então, essa moeda de referência teria que ser criada pelos BRICS, ou não digo necessariamente por todos os BRICS, mas aqueles países que quisessem participar poderiam se associar para criar primeiro uma cesta de moedas, uma unidade de conta, e depois uma moeda de referência que possa servir como instrumento de reserva de valor e até de denominação de transações. É possível, mas é tecnicamente complexo e politicamente difícil, por motivos que a gente pode depois elaborar um pouco mais, se vocês quiserem. Ana, só fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Tá, depois lá, porque depois eu quero vir aqui para a Argentina com ele. Não, na verdade, tem uma pergunta, só trazer uma notícia aqui, Paulo. É só um comentário seu, porque você falou sobre as reservas que foram tomadas da Rússia, 300 bilhões de dólares, né? E tem a notícia que saiu na CNN, até republiquei no cafezinho, que dirigentes da OTAN, eles querem tomar propriedade da China na Europa, com medo que essas propriedades... Eu vou até depois colocar o link aqui na tela, estou tentando aqui. É quase inacreditável. Eles querem tomar propriedades chinesas na Europa, com medo que elas sejam usadas pela Rússia contra a Ucrânia. Eu só queria trazer essa notícia, daqui a pouco coloco aqui na tela, queria saber o que você acha dessa histeria de guerra da OTAN. Olha, eu não sei se você lembra que em 1983, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos, chamou a União Soviética de Império do Mal, Evil Empire. Essa expressão se aplica muito mais hoje à OTAN e aos Estados Unidos. Eles não aceitam o seu declínio. Os europeus e os americanos mandaram no mundo por 3 séculos. Não aceitam que não mandam mais, do jeito que mandavam. E ficam buscando sufocar os competidores. Então, a China é a principal competidora. Eles ficam tentando sufocar a China de todas as maneiras. Já no governo Trump, continuando no governo Biden, sanções tecnológicas, comerciais. Agora, se eles fizerem isso que você está dizendo, eu não vi essa notícia, isso é pirataria pura, nem acredito que possa acontecer. Eles expropriarem propriedades chinesas na Europa ou nos Estados Unidos, imagino que não seja bem isso, que seja a tentativa de forçar a venda. Mas mesmo isso, forçar a venda é complicado, porque constitui um atentado ao direito do chinês, proprietário, de vender ou não. Entende? Então, eu vejo os Estados Unidos hoje como o principal problema no mundo. Eles estão desestabilizando, sempre fizeram isso, né? A história americana é repleta de intervenções no exterior. Mas agora que eles estão enfraquecidos, eles estão ficando mais violentos e mais perigosos para outros países, né? Por isso que eu lembro o que o Henry Kissinger disse,
dizia uma coisa importante, o Henry Kissinger, que foi secretário de Estado do Nixon. É complicado ser inimigo dos Estados Unidos, mas é mais complicado ainda ser amigo dos Estados Unidos. Isso ele dizia nos anos 60, 70. Hoje em dia vale ainda mais, entende? Porque os americanos são desestabilizadores, né, para amigos e para inimigos. Então, nós temos que abrir o olho, nós, Brasil, aqui, porque o mundo está mudando muito rapidamente, nós não podemos ficar achando que vamos continuar do mesmo jeito, né? É verdade. Vide aí a Alemanha, né? Alemanha e França, que estão tão amigos dos Estados Unidos nos últimos anos. Ô, Paulo, queria te perguntar o seguinte, ainda ficando na pauta Estados Unidos. Independente de quem for o candidato, seja Biden ou outro, entre o projeto republicano e o projeto democrata que disputam as eleições deste ano, você vê diferenças substantivas, inclusive para esse perfil aí deste momento dos Estados Unidos no mundo? Olha, perfil do governo? Ana, em termos de política interna, para os americanos, o Biden não foi ruim. Ele fez uma política rooseveltiana, tentou pelo menos, né? E conseguiu alguns resultados. Mas em matéria de política externa, o Biden é péssimo. É péssimo. Atrasado, mente desesperadamente, ele e a equipe dele. Mente sobre a Rússia, mente sobre Israel, mente sobre a Ucrânia, mente sobre a China, toma atitudes ridículas às vezes e violentas outras. Então, a política externa do Biden é um desastre para o mundo. E para os Estados Unidos também, no meu modo de ver. Os americanos estão ficando isolados, estão acelerando a própria decadência, né? Já o Trump é uma variável um pouco assim, difícil de prever, porque ele não tem uma linha clara. Mas ele provavelmente vai ser tão ruim quanto o Biden em matéria de política externa em geral. Pode ser melhor do que o Biden no que diz respeito à Rússia e Ucrânia. Mas isso é um grande ponto de interrogação, né? Que vai depender se ele conseguir, como presidente, contrariar os interesses do Estado profundo americano, o Deep State, as agências de inteligência, o complexo industrial militar, o Departamento de Estado, etc., etc. Né? Ele pode até querer fazer um acerto com o Putin e não conseguir, com a Rússia e não conseguir. Mas em matéria de política internacional, ele deu uma entrevista dizendo que aplicaria sanções a países que tentassem desdolarizar, porque ele não admite que o dólar seja descolonizado. Você veja, o instinto imperial lá ele também diz que vai forte, punir quem não usar o dólar. Ele diz que vai punir quem não usar o dólar. Ele é um fanfarrão, mas pode ser que ele tente alguma coisa, entende? Então, do nosso ponto de vista, os americanos têm que escolher, tudo indica que vai ser Trump, o que para o Brasil é complicado, porque o Brasil fica com a Milley aqui, Trump lá e a direita europeia crescendo, né? Crescendo mais do que se desejaria, né? Menos do que se esperava, mas mais do que se desejaria. Mas tudo é muito complexo, Ana. Veja o seguinte, o Orbán da Hungria, excelentes posições internacionais. Ele é da direita europeia, entende? Então, esse negócio de direita e esquerda, é importante manter essa distinção, mas é importante olhar também o que acontece em cada caso, né? Então, para o Brasil seria melhor uma vitória do Biden? Possivelmente, mas o Biden é tão ruim também, né? Que eu nem sei. Tem algumas expressões populares para isso, né, Paulo? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, alguma coisa assim. Mas deixa eu colocar a matéria que eu falei. Coloca aí na tela a matéria que eu falei da CNN, porque é tão inacreditável que, só mostrando. Aí eu pedi para subir inglês e português, para que essa tradução do Google. Os aliados da OTAN estão discutindo a recuperação de algumas infraestruturas de propriedade chinesa na Europa. Sobe em inglês também, porque eu queria mostrar para ele a original em inglês. Porque é reclaiming, o verbo que eles usam, né? Ou seja, pegar a propriedade chinesa na Europa, eles traduziram para recuperação, mas é pegar, é inacreditável. Eles querem pegar a propriedade, todo aquele papo
da santidade da propriedade privada, eles esquecem completamente, né? Pega da Rússia, pega da China. Igual o lado irônico, Paulo, A Venezuela ficou um tempão lá da Venezuela, o dinheiro preso. Em inglês é assim, aliados da OTAN discutem reclaiming, né? Pegar infraestrutura chinesa na Europa. Né? Enfim, pode tirar. Por isso que eu digo, é o império do mal, né? Não respeita nem os valores que diz respeitar, que proclama, né? Direito de propriedade. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Tudo é double standard, padrões duplos, né? E a credibilidade dos Estados Unidos e da Europa está indo para o ralo, no mundo inteiro. Se eles fizerem alguma expropriação de ativos chineses, vai ser o fim de qualquer credibilidade da Europa e dos Estados Unidos. E tem um preconceito também, Paulo. Beira o racismo, essa loucura deles beira o racismo, porque aqui, até eu te mandei essa notícia. Coloca nos comentários aí. Você sabe que tem essa guerra dos chips entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos está sancionando que nem furiosamente proibindo a China de comprar chip, está proibindo de comprar chips avançados de Taiwan, está proibindo aquela empresa holandesa que fabrica litografias, né, máquinas de litografia, que são as máquinas que produzem chips. Né? Essa empresa é a ASML, empresa da Holanda. Essa empresa é a única no mundo, essa empresa... essa matéria é incrível também, Paulo. Queria um comentário seu sobre isso. Essa matéria diz o seguinte, diz que os Estados Unidos eles estão pressionando o governo da Holanda para retirar os estudantes chineses que estão estudando na Holanda. Porque os estudantes chineses estão aprendendo tecnologia na Holanda. Pode tirar aqui. Eu fiquei horrorizado com essa matéria, porque isso me parece... Eles já estão flertando com racismo puro, de tanta tamanha histeria deles contra a China, eles querem impedir os chineses de estudar no exterior. O que você acha disso? Deixa eu só fazer um complemento antes do Paulo entrar, Miguel, muito rápido. Ano passado eu estive na China, Paulo, naquela província de Hefei, que é onde tem uma das maiores produções de semicondutores na China. E eles falaram para a delegação que estava lá visitando exatamente isso. Olha, tem ainda um único ponto que a gente depende, aí eles colocaram lá no mapa da Holanda, porque para a gente imprimir e etc. E agora vem essa notícia, né, de uma perseguição aí dos Estados Unidos nessa fronteira da tecnologia que a China insiste em avançar. Né? É que a gente tem que colocar em perspectiva isso. Os americanos, no século XX, tinham um rival militar que era fraco economicamente, a União Soviética. Depois tiveram um rival forte economicamente, mas fraco militarmente, que era o Japão. Né? Agora vem a China, que é forte economicamente e forte do ponto de vista militar. Então, o maior desafio à hegemonia americana desde a Segunda Guerra Mundial, no mínimo, entende? Isso é importante entender. E os americanos têm a mania de serem número um. Você sabe que, porque a gente fala isso, mas a economia americana já não é a maior do mundo. Já é a chinesa, quando comparada por paridade de poder de compra. O progresso tecnológico é rápido. Os americanos estão fazendo de tudo, vocês citaram alguns exemplos, estão fazendo de tudo, pirataria pura, para sufocar o crescimento chinês. Minha opinião, economista não tem certeza de nada, né? Mas feita essa ressalva, minha opinião é que os americanos não vão conseguir. Que a China vai continuar crescendo, vai continuar sendo cada vez mais importante, e os americanos vão ficar com esse ressentimento. Ana, quando eu morava nos Estados Unidos, e no ano em que a China ultrapassou a economia americana, você precisa ver a repercussão. O país inteiro foi parar no divã, porque perderam a posição número 1. Então, existe na mentalidade americana algo muito prejudicial, que é essa mania de ser preponderante, mania de ser hegemônico em tudo. E eles fazem qualquer coisa, dão cotovelada, canelada, jogam sujo para manter essa posição. E não vão conseguir.
vamos ver se eu estou certo ou não, mas ao longo das décadas que vão seguir, porque esses países, Estados Unidos, Europa, mais Japão, sabe mais Austrália, sabe quantos por cento da população mundial eles têm? 15% ou menos, apenas. Canadá incluindo, os países de alta renda, né? Dá 15% da população mundial, só, entende? E eles estão perdendo o dinamismo demográfico, as populações estão caindo, a economia está perdendo peso relativo, o declínio cultural educacional nos Estados Unidos e até na Europa é impressionante, sabe? Não em vez da gente se desenvolver, eles estão se subdesenvolvendo, os europeus e os americanos, entende? E aí não é de surpresa que aconteça isso. A China, que é um país organizado, estuda, se prepara, está levando a melhor em vários campos, né? Inclusive nesse tecnológico que vocês mencionaram, né? Paulo, tem também tem o economista, o Jeffrey Sachs, né, que ele tem dado muita entrevista, ele fala isso. E se você, nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, enquanto os Estados Unidos torra trilhões de dólares em guerras inúteis, você vê agora em Gaza, né, bilhões de dólares despejados em tendas. É uma coisa inacreditável. Você despeja mísseis que, somados, né, são bilhões de dólares para explodir tendas, hospitais, crianças, né? Enquanto isso, a China está fazendo trem de alta velocidade. Acabou de inaugurar, agora acabaram de anunciar que já está em 30 dias o Superloop. É um trem circular, um trem de alta velocidade circular, Xangai, e dá a volta ali. Já são 45 mil quilômetros. Se um país torra trilhões de dólares, se pegar os 20 anos, 30 anos, trilhões de dólares em guerras inúteis, né? Devastando a Líbia, Iraque, a Síria, Gaza, Ucrânia, né? Porque essa guerra é deles também. Enquanto a China está investindo em trem de alta velocidade. É natural que a produtividade, que um país consiga ganho de produtividade e outro não. E agora tem essas acusações de supercapacidade da China. O que você acha delas? Fajutas, né? Porque o problema é que a China é competitiva. E os americanos e os europeus ficam inventando umas teses que não se sustentam, entende? Eu morei em Xangai, não sei se vocês sabem, né? Quando eu era vice-presidente do Banco dos BRICS. Xangai tem uma infraestrutura fantástica. Fantástica. É uma cidade do tamanho de São Paulo, um pouco maior do que São Paulo, mas tem uma infraestrutura que deixa São Paulo no chinelo, entende? Pontes, viadutos, estradas, trem, metrô, tudo funcionando a mil maravilhas, entende? Enquanto isso, nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem também, mas a quantidade de acidentes ferroviários que acontecem lá é impressionante, porque a infraestrutura americana está decaindo, está decadente. Como você diz muito bem, Miguel, eles estão preocupados em criar bases militares no mundo inteiro, destruir países. Você lembrou vários casos, a Líbia, o Iraque, o Afeganistão, agora a Ucrânia, que é uma guerra por procuração, entende? Então, os americanos, vou te dizer, volto a dizer, Evil Empire, Império do Mal. Esse sim é o Império do Mal. Mais perigoso do que jamais foi a União Soviética, nos seus tempos de glória, entende? Então, eu não sei como é que isso vai se desenvolver. Tudo indica que o Trump ganha a eleição, e aí o Brasil vai ter que lidar com isso, né? O Brasil, que eu digo, é o Lula, né? O governo Lula vai ter que lidar com isso. Mas é uma coisa tremenda isso que está acontecendo. Mesmo que o Biden ganhe, é uma escolha de Pepsi-Cola e Coca-Cola, como se dizia antigamente, né? Não é uma escolha... Francamente, como é que pode os americanos oferecerem aos seus eleitores, em 2024, a escolha entre Biden e Trump? Isso é o resumo da decadência americana, né? Um presidente demente, Biden, visivelmente demente, não tem condições de funcionar como presidente, muito menos de ter mais 4 anos. E o Trump, irresponsável, totalmente irresponsável. Fala qualquer coisa, diz qualquer coisa. Ele na presidência vai ser um problema, que ninguém sabe o que ele pode aprontar, não?
para os Estados Unidos, para outros países. Então, Deus me livre, sai de baixo. Os americanos estão apresentando... Olha, estou falando... Miguel, não se esqueçam, Miguel, não se esqueça, Ana, que os americanos tiveram Roosevelt, Franklin Roosevelt como presidente, tiveram John Kennedy, tiveram Abraham Lincoln, tiveram Bob Kennedy, que não chegou à presidência, mas era um grande político. Agora, o que é isso? Que fim de linha é esse, meu Deus? Os americanos estão... No fundo, a gente fala isso criticando, mas é bom também, né? Sendo sincero, porque os americanos fortes e prestigiados são também um problema para nós, aqui no hemisfério ocidental, né? Então, nós temos que, a partir dessa decadência americana, afirmar nossa autonomia. E nós podemos fazer isso. Com certeza. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui com a gente hoje. Excelente. Obrigado. Foi uma satisfação. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ana. Até uma próxima. Obrigado, Paulo. Forte abraço. Boa semana para você. Para vocês também. Tchau. Tchau. Até mais.